Eu hoje quero sentir da parte de Deus trazer uma exortação. Não é um estudo bíblico, não é um ensino, uma exortação. Lembrar os irmãos de algo que Jesus nos prometeu em João capítulo 14, a partir do verso 16. Vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Podem abrir, está bem? E João 14, 16. E Jesus está a falar com os seus discípulos. E a primeira coisa que ele começa a relembrar os discípulos e a dizer aos discípulos é que ele vai morrer. E que a vida até ali que estavam a levar em comum, já há 3 anos, que estavam juntos dia e noite, que andavam por um lado, para o outro, de cidade em cidade. Por outras palavras, Jesus estava a dizer que este tempo, ele vai terminar. E os discípulos ficaram tristes, tal e qual como nós sempre quando um ciclo termina, e principalmente se ele é bom, nós ficamos tristes e pensamos que é o fim. Mas o fim de alguma coisa não é o teu fim, é o início de uma nova fase, de algo novo que irá acontecer, que Deus tem para a tua vida. E João 14, 16, Jesus estava a dizer assim: olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Olha, não é o fim. E na verdade ele diz assim, que para que fique convosco para sempre. Sublinha estas duas palavras, para sempre. Olha, não é o fim. Não é o caos. Não é alguma coisa que de repente vai transtornar a vossa vida. Pelo contrário, eu vou orar, eu vou pedir ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E esse outro, Ele irá ficar convosco sempre. Diga ao irmão ao lado, sempre. Em qualquer circunstância, independentemente de tudo, Ele ficará convosco sempre. No versículo 17 ele diz: olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Mas Ele estará em vós. Virá um tempo que não só Ele não apenas habitará convosco, não é alguém ou alguma coisa, neste caso há alguém que estará perto de vós, mas Jesus, a promessa é, estará em vós. Em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Esta era a promessa de Deus. Esta era a promessa de Jesus para os seus discípulos, mas naturalmente eles ficaram tristes na mesma. Porque vocês, irmãos, vamos nos colocar na posição deles. Eles tinham uma vida normal, né? Trabalho, casa, etc. E agora há um homem que lhes aparece. Agora não, há uns anos, poucos anos atrás. E lhes prega o reino de Deus. E os convida, lhes dá uma visão diferente, não é? Pedro, olha, não vais ser mais pescador de peixe, mas olha, eu convido-te a ser pescador de homens, de almas. Então lhes dá uma visão maior, uma visão superior. Os convida a ir com eles e eles largam tudo, agarrados a essa visão, creem nessa visão e começam a caminhar com essa visão, com essa esperança, com Jesus. E eles vivem algumas coisas extraordinárias. Eles veem pessoas a ser curadas, eles veem mortos a ressurgir, eles veem pessoas a ser alimentadas com, nem chega a meia dúzia de pães e peixes, não é? Eles veem coisas extraordinárias e dizem, uau, claro que eles têm perseguição, claro que eles têm gente que os odeia, claro que os religiosos, porque a religião sempre vai odiar o Evangelho de Jesus Cristo, mas eles vivem um tempo extraordinário.
além da cumplicidade que eles... porque vocês imaginem, viver 24 horas sobre 24 horas com alguém, não é? Nós acabamos por ganhar cumplicidade, sim ou não? Não é? Nós começamos a nos amar naturalmente, a nos conhecer melhor e melhor. Então, Jesus para eles era tudo, era fonte de sabedoria. Jesus para eles era fonte de provisão, não é? Quando tinham que pagar os impostos, não é? Uma vez o Pedro, Jesus disse, olha, vai ali ao mar, pesca lá um peixe, tira lá da boca dele o dinheiro, paga o teu imposto, paga o meu e já agora paga o teu também. Não era interesse que eles tinham em Jesus. Eles não serviam a Jesus por interesse, porque Jesus não lhes prometeu isso quando o chamou, pelo contrário. Não, mas eles estavam a viver isso tudo. Jesus para eles era uma fonte de coragem. Não é? Quando eles estavam lá no barco, o barco a quase ir ao fundo, e Jesus aparece, não é? A caminhar sobre as águas, e chega ali, o homem acalma o vento, manda parar o mar, manda parar o vento. Uau! Este era o homem que caminhava com eles. E agora este homem está a dizer, eu vou embora. É confuso, porque embora ele está a dizer, vem outro, mas esse outro eu não conheço, não sei quem é, não sei como é que vai ser, é tudo meio incógnito. Agora, isto que nós estamos a viver, não, isto eu quero. E mais, então, mas eu larguei a minha vida secular, no sentido do meu trabalho secular, para seguir esta visão, e agora parece que tudo acaba. Ou seja, eles não conseguiam alcançar, de modo algum, nesta altura, tudo o que Deus tinha para eles e para cada um de nós. Então, esse outro consolador, a palavra consolador no grego é parakletos, que era um termo usado na linguagem judaica para indicar o advogado de defesa. Alguém que defendia a sua causa. E porquê que era o outro consolador? Porque era alguém como Jesus, porque o primeiro Consolador foi Jesus. Em 1 de João, não precisam de abrir, não sei se vocês têm aqui ou não, eu vou citar 1 de João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que está connosco. Ele era o primeiro Consolador. Então diz, olha, virá outro como eu. Outro que para defender a vossa causa. Em termos gerais, não só significa isso, significa também alguém chamado para prestar socorro. Consolador significa ainda alguém chamado para estar ao lado, para nos ajudar. É aquele que está pronto a fornecer força, a fornecer coragem, sabedoria, ou seja, a fazer aquilo que Jesus fez com eles durante 3 anos. Os ensinou, os dirigiu, os corrigiu, não é? Quando eles, lá numa certa cidade, Jesus mandou preparar não era estadia, para passarem a noite, não permitiram, não queremos cá esta gente lá da igreja, a gente não os quer aqui. E os discípulos, quando vão ter com Jesus para dizer isso, vão chateados, danados, irritados, e dizem, Senhor, queres que mande fogo do céu? Vamos orar, fogo caia do céu como Elias fez, não é? Para matar esta gente toda. Eles não são dignos sequer. E Jesus os corrigiu e disse, olha, não sabeis de que espírito é que sois? Então era alguém que não só consolava, não só dirigia, mas também corrigia. Era alguém que estava presente 24 horas na vida deles. Agora, o que Jesus estava a dizer assim, que o outro Consolador, que ele deu por um nome Espírito Santo, ele é alguém que vai estar convosco também. Essas 24 horas, tanto no primeiro verso que lemos, ele diz para sempre. Vai ser um amigo especial, um professor maravilhoso, um companheiro bem real. O Espírito Santo, igreja, não é uma força. O Espírito Santo não é uma influência. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo estava lá no princípio, quando os céus e a terra foram criados. O Espírito Santo estava lá
quando o homem foi criado, o Espírito Santo estava lá. Quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, Ele é Deus conosco. Ele está a dizer, olha, ele irá, ele virá. E ele diz mais, será bem melhor. Isso então é impensável. Como é que é bem melhor? Eu nem conheço, nem sei o que é que vai ser, como é que vai ser. Porque ele diz assim, João 16:7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Eu creio que nesta altura eles não tinham qualquer noção da dimensão do que Jesus estava a dizer. Porque o que Jesus estava a dizer, que eles não tinham noção alguma, é que Jesus veio à Terra para cumprir uma missão, para ir à cruz, pagar pelos nossos pecados e ser a causa da nossa salvação e vencer a morte. A morte foi vencida. A morte não é um lugar de derrota, é a passagem para a vida eterna com Jesus Cristo. Não é teoria, é a nossa esperança, é aquilo que nós queremos, que aquele que tem de Jesus Cristo na sua vida, ele permanece para sempre a vida eterna com Cristo. Agora, o que ele estava a dizer é que eu vou. Ele vai ser melhor, porquê? Porque Jesus está limitado ao espaço. Jesus está limitado ao tempo, estava. Jesus estava limitado, por exemplo, se ele está em Jerusalém com os discípulos, não é? Com aqueles 12, ele não pode estar em Nazaré ao mesmo tempo com outras pessoas. Ele está limitado, estava limitado àquele espaço, mas eles não conseguiam compreender essa verdade. Quando Jesus diz que é bem melhor, é porque aquele que virá, ele não vai estar limitado ao espaço, ele não vai estar, se está ali na figueira, 10h30, aqui conosco, ele não está limitado à figueira, ele não está limitado a quem nos está a conectar através da internet e está lá em casa, ele não está limitado ao nosso país, ele está a operar em todo lugar, nos corações de homens e mulheres que abriram o seu coração para ele. E essa era a dimensão que eles não conseguiam jamais imaginar, para que seria melhor. Melhor como? Melhor porquê? Melhor... Não, é impossível. Então, mas esta foi a promessa de Deus para aquela gente e para todos aqueles que nele crerem. E em Atos capítulo 1, ele disse então aos discípulos, olha, quando eu morrer, vocês, ele tinha instruído, comecem a pregar o Evangelho, mas ele disse, olha, não tenham pressa, não vão logo a correr. No versículo 4, olha, estando com eles, determinou-lhes, olha, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque em verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ele diz, olha, esperem, olha, o Espírito Santo vai ser derramado, a tal promessa de João 14, porque agora eu vou embora, mas agora vocês não vão começar a fazer nada sem ter este outro Consolador convosco, porque é Ele que está comigo também, é Ele que me capacita. E em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, quando diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu não vou entrar muito em pormenor hoje. A partir de sexta-feira nós vamos começar a falar sobre o batismo no Espírito Santo. Mas hoje o que eu quero realçar é esta presença do Espírito de Deus sobre a vida deles. O que mudou, por exemplo, Pedro, até há bem pouco tempo, quando na morte de Jesus, ele tinha negado a Jesus por causa do medo. Não foi porque ele não amasse a Jesus, mas estavam a matar Jesus, estavam a levá-lo preso, estavam a condená-lo. E agora, se eu vou dizer que sou um seguidor de Jesus, vão-me condenar também. Ele nega a Jesus. Claro que ele se arrependeu, claro que ele ficou triste com alguma coisa que ele tinha feito, tal e qual como nós.
Há coisas que às vezes nós fazemos, não só entristecemos o Espírito Santo, mas nós próprios ficamos tristes por ter feito aquilo. Mas Deus continua a te amar. Deus não desistiu dele. Neste dia, este Pedro foi transformado, porque este Espírito Santo também entrou na vida do Pedro, também transformou o Pedro. Ele foi o primeiro pregador que pregou a mensagem neste dia, e só neste dia converteram-se 3.000 almas. E quando eu olho para Atos dos Apóstolos, e quando eu olho para a igreja, e quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, há aqui um dominador comum, que é o Espírito Santo na vida desta igreja. É um Espírito Santo na vida destas pessoas. Nós podemos ver relatos que, de facto, havia perseguição, havia problemas, havia cristãos que eram mortos por causa de seguir a Jesus. Vimos a história de Estevão, outros, eles eram perseguidos, eles eram ameaçados, não falem, mas vemos que no meio da perseguição, no meio das dificuldades, no meio de todas essas intempéries, diz que esta igreja, ela era forte, ela avançava. Estes homens e mulheres, eles tinham alguma coisa diferente, porque eles se movimentavam com poder, eles falavam com autoridade, o poder de Deus se manifestava, milagres aconteciam. Diz a Bíblia que eles eram guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo isto, há um dominador comum: o Espírito Santo era sobre eles. O Espírito os guiava, o Espírito os conduzia. O tal outro Consolador que Jesus falou, que Jesus prometeu, e aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E aqui estava o Espírito Santo com cada um deles. Mas agora o Espírito Santo já não estava só com os 12, estava com toda aquela gente, estava com todo aquele povo. Quando Filipe desce a Samaria, ele começa a falar o Evangelho e diz que o Espírito Santo se move de tal maneira que gente é curada, gente é liberta, gente é transformada. Eles enviaram para lá outras pessoas. Ou seja, onde eu quero chegar é que o Espírito de Deus fortalecia esta gente, guiava esta gente, encorajava esta gente, ensinava esta gente e empoderava, no sentido, dava poder a esta gente. De tal forma, era tão importante para a igreja o Espírito Santo, que quando Paulo chega lá a uma cidade, em Atos no capítulo 19, no versículo 1 e 2, Paulo, ele tem esta afirmação. Olha, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Ou seja, para eles era tão prioritário, tão importante, que a primeira coisa, Paulo, olha, vocês já ouviram falar no Espírito Santo? Porquê? Porque a sabedoria não vinha deles, era o Espírito Santo. A força não vinha deles, era o Espírito Santo. A capacidade não vinha deles, é o Espírito Santo. A semana passada nós falámos sobre perseverar, mas não estamos a falar de nós com a capacidade humana e vamos perseverar, e vamos vencer, e vamos perdoar, e vamos fazer. E não estamos a falar de gente com a capacidade humana para fazer isso. Estamos a falar de homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo que nos ajuda a perseverar, a permanecer, a perdoar, a amar, a fazer aquilo que Jesus nos ensinou para fazer. E eu creio que nos dias de hoje há uma estratégia de Satanás para frustrar os propósitos de Deus, que é levar os crentes a ignorarem o Espírito Santo, é retirar o Espírito Santo da igreja. E se nós o retirarmos, e for só tudo o que é humanamente lógico e tudo o que é intelectual, irmãos, perdoe, mas é isto que eu creio: é como uma laranja sem sumo, é como um jardim sem flores, porque quem opera é o Espírito Santo de Deus. Igreja, nós não estamos só. Então esta foi a minha introdução, vou começar a pregar agora. Deus não te abandonou. Diga, irmão lá, Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Há uma promessa: o Espírito Santo é contigo. Pode estar a passar uma prova difícil, pode estar a passar uma situação difícil, pode estar a passar a maior tribulação da tua vida. Há uma verdade que eu quero, que é a mensagem de hoje, e o título da mensagem é Espírito Santo, o Consolador, que é: e tu não estás só. Será que podes dizer isso comigo? Eu não estou só. Podes dizer isso? Eu não estou só. Diga: Deus está contigo. O Espírito Santo, o Consolador, Ele diz que estará
convosco para sempre. E a partir de Atos 2, ele foi derramado sobre aquele povo. E quando tu recebeste Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus entrou na tua vida. Por isso Paulo disse, 1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus. Então, quero falar 3 coisas muito práticas. O Espírito Santo, ele é chamado o Consolador. Porquê? Primeiro, porque ele é aquele que dá consolo. Diga, irmão lá, consolo. Mateus 5,4 diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando a palavra de Deus, Jesus está a falar estas palavras, ele não está a falar ali de uma choraminguice assim, tipo, pronto, qualquer coisa. Não, está a falar de que há coisas que de facto eles penetram na nossa alma e magoam a nossa vida. De facto nós na vida passamos por circunstâncias que às vezes nós nem compreendemos, às vezes nós não percebemos, e claro que não, eu não vou explicar tudo porque eu também não sei. Há coisas na vida que nós seres humanos passamos, que nós não entendemos, não percebemos. Como é que é possível, não é? Contra a natura, um pai perder um filho, custa-nos quando nós perdemos os nossos pais, mas eu nem consigo imaginar quando o contrário acontece, porque por muito que eu imagine, eu não sei, porque graças a Deus não vivi isso. Mas nós passamos por situações de perdas, perdemos a pessoas. Imagina, assim como eles estavam, há uma promessa, não é? Olha, ele vai ter outro, eles ficaram, o pai vai trazer ou vai enviar outro conselheiro, eles ficaram tristes. Imagina nós. Quando perdemos os nossos entes queridos, quando perdemos alguém que nos é querido, quando alguém que faz parte de nós, e essas coisas, o quê? Essas coisas nos entristecem, nos magoam, às vezes nos deitam abaixo, não é? E nós não perdemos só pessoas, às vezes perdemos, há pessoas que perdem o trabalho, há pessoas que perdem outras coisas, perdem amigos, às vezes são as circunstâncias da vida, outras vezes são dificuldades no sentido de relacionamento, guerras, confusões, etc. Mas há uma coisa que eu sei, e isso é promessa de Deus, que independentemente daquilo que tu possas estar a passar, independentemente daquilo que tu possas compreender ou não compreender, há uma promessa pela qual nós não devemos abdicar dela e saber e estar convictos, é que no meio de toda essa tribulação, Deus está contigo. O Espírito Santo está contigo. Podes dizer a alguém que perto de ti, o Espírito Santo está contigo. Podes dizer, eu não estou só. Eu não estou só. O Espírito Santo está connosco. Não é apenas para nós nos lembrarmos disso e dizer assim, tipo um slogan, o Espírito Santo está connosco. Não. Assim como Jesus estava com aqueles homens e os ajudava e eles clamavam. Vocês lembram-se, por exemplo, quando eles estavam lá, noutra altura, no barco, a navegar, de repente se levantam, e Jesus está a dormir lá com eles. O que é que eles fizeram? Foram acordar Jesus. Foram, só o Senhor Mestre, não faz nada. Que nós precisamos, não é acordar o Espírito Santo, que o Espírito Santo não está a dormir. Às vezes nós é que adormecemos. Às vezes nós é que nos esquecemos. Quando nós dizemos assim, tu não estás só, não é slogan. Quando nós dizemos assim, Deus ama-te, Deus está contigo, não é slogan. É, há uma pessoa, faz parte da promessa de Deus, que hoje vive contigo 24 horas por dia, independentemente daquilo que tu estás a viver, e que nós podemos, numa oração muito simples, nos lembrar, oh Espírito Santo, obrigado que tu estás comigo. E se tu estás comigo, Ele vai trazer o consolo que eu necessito. Ele vai trazer a sabedoria que eu necessito. Ele vai trazer a força que eu necessito. Porque Ele está comigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Esta igreja de Atos dos Apóstolos que nós lemos aqui em Atos é uma igreja que não é tudo um mar de rosas. É uma igreja que Deus nos livre de passar metade do que eles passaram. Mas é uma igreja que sabe, há um Espírito de Deus que habita connosco. Nós não somos um povo sozinho. Nós não somos aquela mentalidade, somos pequeninos, aqui em Portugal somos pequeninos, até podíamos ser os únicos, até podias ser o único, mas o Espírito de Deus está contigo, o maior está contigo, eu não estou só. Oh, diga, Deus está comigo. Deus está comigo. Esta é uma promessa de Deus. O Espírito Santo, Ele é aquele que é consolador. Ele
cura as feridas da nossa alma. Sim, nós às vezes ficamos frustrados, outras vezes ficamos magoados, outras vezes ficamos desanimados, outras vezes ficamos desesperados, outras vezes ficamos com medo, outras vezes ficamos com dúvidas, outras vezes ficamos desapontados, outras vezes ficamos ofendidos porque fomos rejeitados pelo A, pelo B e o C. E às vezes há sempre esta mentalidade: e porquê é que Deus me abandonou? Deus não te abandonou, homem. Diga, irmão, lá, Deus ama-te. Oh, lá em casa Deus não te abandonou. Porque é que Deus... Não foi Deus que permitiu, são as pessoas que fazem. As pessoas também são más. Devemos as amar, mas compreender isso. Não foi Deus que incutiu nos irmãos de José para rejeitarem José, mas os irmãos o rejeitaram. Não foi Deus que incutiu para o vender, mas os irmãos o venderam. Mas Deus estava sempre com ele, esteve sempre com ele em toda essa fase difícil, em todos esses 20 e tal anos que ele foi rejeitado, que ele foi como escravo, que ele foi parar à prisão. Deus não o abandonou, porque há uma promessa: o Espírito Santo, ele está connosco, ele é o nosso Consolador. Podes parecer que está na prisão hoje, podes parecer não, podes te sentir e estar como num buraco, como numa prisão, rejeitado pela família, rejeitado pelas que tu mais amavas ou querias, ou pode ser uma dificuldade financeira, seja o que for. Tu não estás só. O Espírito Santo é aquele que nos consola. Que isto não seja um slogan, mas que seja uma verdade bem estabelecida no nosso coração, porque isso vai mudar a nossa linguagem. Quando olhamos para a pandemia, quando olhamos para as dificuldades, não estamos a dizer que está tudo um mar de rosas, mas no meio deste temporal, nós não estamos só. O Espírito Santo está connosco. O Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele vive em cada um de nós. Eu sei que o Espírito Santo está em nós. Deus Pai está no céu. Jesus está assentado à direita de Deus Pai a interceder por cada um de nós. Mas a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, Ele está connosco. Então quando nós estamos feridos, quando nós somos ofendidos, quando nós somos rejeitados, olha, irmãos, vamos enfrentar essas dificuldades da vida. Olha, não ignores essa dor, não fujas dela, não a escondas, não é como, está tudo bem. Não está tudo bem. Não fiques amargurado, revoltado contra pessoas. Quando José lá mais tarde disse: Deus tornou esse mal que vocês me fizeram em bem, ele não está a dizer que foi Deus que encorajou os irmãos a fazer isso, mas Deus tem a capacidade de tornar esse mal em bem. Quando nós, em vez de ficarmos amargurados, quando nós, em vez de ficarmos revoltados, nós nos chegamos a Deus e sabemos: Deus, eu sei que não é a tua vontade que isto tivesse acontecido, mas há uma coisa que eu sei: tu estás comigo. Senhor, cura o meu coração. Senhor, eu me recuso a olhar para aquelas pessoas com maldade. Eu me recuso a desejar a vingança. Minha vida está nas tuas mãos. Eu pertenço a ti, tu pertences a mim. E eu sei que tu, Espírito Santo, estás-me a ajudar e tens a capacidade de reverter tudo isso que o diabo enviou para me destruir, mas para me construir, para me edificar. E eu vou sair ainda melhor, porque o Consolador, Ele está connosco. O Consolador está connosco. Quando eu penso desta forma, é impossível pensar que a igreja vai ficar pior depois desta pandemia, porque Deus continua a ser o Senhor da nossa vida. O Espírito Santo continua a nos conduzir. Isso não significa que vai ser tudo um mar de rosas. Isso não significa que nenhum mal vai acontecer. Isso significa que, independentemente do que vier a acontecer, nós temos o Consolador conosco para consolar a nossa vida. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Essa é a promessa de Deus. Segundo o Espírito Santo, Ele é chamado Consolador, porque primeiro é aquele que consola, segundo, Ele é aquele que nos dá força. Diga, irmão, lá de força. Romanos 8:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Nós não temos que ser fortes. Quando eu digo que temos que ser fortes, temos que ter logo sempre aquela atitude: a mim nada me deita abaixo. Não, há muita coisa que nos deita abaixo. Na verdade, somos mais frágeis do que a gente pensa. É ou não é? Porque é que nem aquela madeira, é rija. A minha ninguém me dobra. Pois, se ela não é maleável, parte com uma facilidade tremenda. E assim somos nós. Assim, às vezes estamos lá em cima, outras vezes acontece ali uma coisa.
aquilo vem tudo por água abaixo. Mas sabes uma coisa? Não te condenes. Deus não te abandonou. Deus não te pôs de lado porque tens dúvidas. Deus não te põe de lado porque a tua fé está a vacilar. Deus não te coloca de lado porque tu pecaste. Eu pequei, desobedeci. Deus já não me ama. Não, Deus ama. O Espírito Santo é aquele que fortalece as nossas fraquezas. E quando eu estou a dizer isso, eu não estou a dizer, continua a viver em pecado, não. E quando eu estou a dizer que Ele não te abandona, é porque Ele quer te trazer e dizer, não, anda cá. Eu vou te fortalecer. Anda cá. Eu sou aquele que perdoa. Eu quero te ajudar. A tua vida sem Deus, tu não vais a lado nenhum. A nossa vida sem Deus não fará sentido. Não fará sentido. Às vezes nós ficamos revoltados porque fizeram isto, era aquilo. Quase não precisamos de nada porque usamos essa revolta toda contra Deus. Mas Deus não é o teu problema. Deus faz parte da solução. Deus não é o nosso problema. Deus não é o causador do problema. Deus não é o causador da rejeição. Deus não é o causador da condenação. Deus não é o causador do pecado. Ele faz parte da solução. Quando o filho pródigo percebeu isto, lá no meio dos porcos, lá a desejar e a comer a comida dos porcos, cheio de fome, quando ele percebeu isso, não, o meu pai não faz parte do problema, ele faz parte da solução. Então ele voltou. E é o que o Espírito Santo quer fazer, volta. Não estamos a falar voltar para a religião, não estamos a falar voltar para a igreja A, B, C ou D, voltar para Cristo. Ele é que é o nosso Senhor, Ele é que deu esta promessa, eu nunca te deixarei, eu nunca abandonarei. O outro Consolador, Ele estará contigo para sempre. Sim, mesmo numa decisão errada do filho pródigo, mesmo a passar fome, foi o Espírito Santo que falou ao coração dele e que o trouxe de volta à casa do Pai. Deus ama-te. Tira essas ideias que Deus te abandonou. Tira essas ideias que Deus já não quer mais nada contigo. Não, o Espírito Santo, Ele é aquele que é o Consolador. E Ele vai nos fortalecer nas áreas que nós somos vulneráveis, que nós somos mais fracos. Às vezes pensa, isto está a acontecer porque eu sou fraco, eu não... Pois, claro que somos fracos. Claro que há áreas que nós não conseguimos. Mas nós não temos que depender de nós mesmos. Isto não pode ser slogan. Sabemos que alguém está connosco. O Espírito Santo. Ele vai nos fortalecer. Vai nos fortalecer contra o pecado. Vai nos fortalecer e ajudar a perseverar. Vai nos fortalecer nas áreas que estão mais vulneráveis. Porque nós queremos que Ele habita em nós. Está em nós. Está connosco. Para nos fortalecer em todas as áreas. O Espírito Santo nos quer dar descanso. O Espírito Santo nos quer dar alento. O Espírito Santo nos quer dar ânimo. O Espírito Santo nos quer dar força para ultrapassar os tempos de deserto. Então, se estás a passar por aflição, não fiques desesperado, não fiques desanimado, não desistas de caminhar, não desistas da vida, não deixes que essa aflição te vença, não deixes que essa aflição te destrua e te paralise, porque o Espírito Santo está contigo. E ainda não acabou. Há mais de Deus para a tua vida. O Espírito Santo, Ele é o Consolador. Porquê? Porque é aquele que consola. Ele é o Consolador porque é aquele que nos dá força. E por último, o meu último ponto, Ele é o Consolador porque Ele é aquele que nos dá esperança. Romanos 15, versículo 13, na Bíblia para Todos diz que Deus, de quem vem a esperança, vos enche de toda a alegria e de paz na fé, para que essa esperança seja cada vez maior pelo poder do Espírito Santo. Não é o fim. Diga, irmão, ao lado, não é o fim. Sabe o que é que Jesus estava a dizer a eles? João 14, que virá outro Consolador. É o fim. Não é o fim. A era que se virá é bem maior. Por isso é que Jesus diz, aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Porque agora não é o Espírito apenas sobre Jesus, não é Jesus com os seus discípulos apenas ali em Jerusalém ou na Nazaré. Agora o Espírito Santo está sobre estes discípulos, Joaquim, o Manelo, o António, todos os nomes, eu estou lá em casa, estou aqui, aqueles que nós não conhecemos, Portugal inteiro, o mundo inteiro. É o Espírito de Deus sobre cada um de nós, em cada um de nós, a nos capacitar, a nos dirigir, a nos fortalecer, a nos levar à igreja. Por isso é que a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, porque a igreja é de Cristo, não é de nenhum de nós. Não é o fim.
Não é o fim. Muitos momentos que passamos, nós achamos que é o fim. E quando alguém nos diz isto, isso parece que é slogan. Parece que é só alguma coisa para nos animar. Mas olhem para a Bíblia. Olhem para a vossa vida também. Olha, Jesus, foi o fim? Não. É muito melhor agora. Porque o Espírito de Deus vive em cada um de nós. Olhe para José, foi o fim a rejeição? Não. Foi o fim ir parar à prisão? Não. Deus tinha mais para ele. Deus tinha mais para ele. Olha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando vão parar à fornalha do fogo, foi o fim para eles? Não, foi o início de uma nova era. Olha Daniel em Daniel capítulo 6, quando ele vai parar à cova dos leões, foi o fim dele? Não, ele foi tornado príncipe e agora gerente de toda aquela região. Deus está com ele. Deus está contigo. Por mais difícil que possa ser aquilo que tu estás a viver, Deus consola-nos, Deus nos dá força e nos dá ânimo e coragem e esperança para nós conquistarmos esta nova terra, o que está lá à nossa frente, em nome de Jesus. Quando olhamos para o livro de Atos, irmãos, a igreja sabia disto, a igreja vivia isto. Em Atos capítulo 3 eles foram perseguidos. Porquê? Porque Pedro e João foram ao templo, enquanto um homem estava a pedir à porta do templo, era paralítico. Eles olharam para o homem: prata e ouro não temos, mas aquilo que temos te damos em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E um milagre aconteceu. Os religiosos logo em cima deles. Eles foram chamados ao Sinédrio, eles foram ameaçados: se vocês continuam a fazer isso, nós vamos acontecer, uma série de coisas acontecer. Não os mataram porque tinham medo do povo e eles acabam por ser libertos. E quando eles chegam ao pé da igreja, eles contam o que é que tem acontecido. E a seguir, sabe o que é que eles vão falar? Eles não foram murmurar, eles não foram: pois, olha isto, olha aquilo que está a acontecer. Não, eles foram orar. E olha aqui Atos 4, 29. Olha qual é a oração deles. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Mas concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a palavra. O que é que era? Eles foram ameaçados que não pregaram o Evangelho. Então o que é que a gente pede? Senhor, dá-me ousadia para pregar o Evangelho. Eles foram rejeitados. Não é questão aqui, não é? Alguém te rejeita. Senhor, dá-me ousadia, dá-me a tua capacidade para eu continuar a amar as pessoas que me rejeitaram, para eu continuar a perdoar as pessoas que me rejeitaram. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Pois o Espírito Santo está connosco. Olha, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Qual é o versículo que vem a seguir? E tendo orado, moveu-se o lugar de que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre presente na vida desta igreja. Por isso o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. Ele está a dizer para nós ficarmos enchendo do Espírito. Eu não vou falar disso hoje, mas nós já ficámos assim com arrepios e tal. Ai, foi muito bom. Eu ficava aqui na igreja a vida toda. Não, aqui a gente não fica a fazer nada. O Espírito Santo nos consola. Consola. Quando é que eu preciso de consolo? Quando eu estou a passar por momentos difíceis, quando eu sou rejeitado, quando eu sou maltratado, quando eu sou ofendido, eu preciso de consolo. Quando eu fico frustrado, quando eu fico desapontado, quando eu estou a viver algo mesmo difícil, o Espírito Santo traz consolo. Quando eu me sinto fraco, Deus não me ama porque eu não tenho fé. Ele diz que Ele fortalece essas áreas. Ele está connosco. Ele me dá força para continuar em frente. Por isso o apóstolo Paulo, e isso termina, em Efésios 3,16, ele ora pela igreja de Éfeso e ele diz: Senhor, para que segundo as riquezas da sua glória, concedas que eles sejam corroborados com o teu poder, pelo seu Espírito, no seu homem interior. Senhor, que o teu Espírito os fortaleça. O que é que vemos aqui? Uma oração simples. Simples no sentido sincera, de coração. Então, eu quero terminar dizendo, irmãos, que isto não seja um slogan para a nossa vida. Independentemente do que nós estamos a viver, independentemente do que tu estás a viver,
A questão não é porque é que Deus permitiu. A questão não é onde é que eu errei. Irmãos, é a vida. A vida é um vai-vem de ofensas. A vida, às vezes, circunstâncias, adversidades. Deus não faz parte do nosso problema. Deus é a nossa solução. E ter essa consciência, o Espírito Santo está comigo. Quando eu me sinto só, obrigado. Eu lembro a mim mesmo, obrigado, Senhor, porque eu não estou só, o Espírito Santo está comigo. Quando pessoas abandonam e me rejeitam. Sabe que eu também já me senti abandonado e rejeitado. Sempre que pessoas saem da igreja, há esse sentimento, onde é que eu errei, onde é que eu isto, onde é que eu aquilo. E durante alguns anos atrás, claro que eu hoje não fico contente, né? Mas eu me sentia culpado, me sentia rejeitado. Até que o Espírito Santo está comigo. Eu tenho que continuar a fazer aquilo que eu sei que é certo. E se eu errei em alguma coisa, Senhora, eu vou melhorar. Se eu não tenho consciência que errei aqui ou acolá, é a vida de cada um, vamos continuar a fazer a obra de Deus. Mas ter essa consciência. Deus não me abandonou. Quando algumas pessoas não gostam de ti, não gostam de mim, não significa que é Deus que não gosta. Deus nos criou assim. É porque nós vivemos num mundo que parece que temos de ser todos desta ou daquela forma. Vestir desta ou vestir daquela forma. E se não entrarmos no padrão, então Deus já não te ama. Não, é apenas essa pessoa não gosta da maneira como tu és. Mas Deus ama-te. Não significa que eu não tenho que melhorar. Não significa, mas quem vai me ajudar? Se eu tenho consciência que o Espírito Santo está comigo, Deus, ajuda-me, Senhor. Ele está comigo. Ele está contigo. E quando esses tempos de grande obscuridade acontecem, lembrar, Ele nos dá capacidade para continuar a conquistar, porque o fim de alguma coisa não é o teu fim. Deus está connosco. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Vamos ficar de pé.